Olá, que bom que você está aqui conosco nesta live, mais uma live produzida pela equipe da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E eu quero chamar aqui o nosso executivo administrativo, o reverendo Marcos Agripino, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está nos assistindo do outro lado em outro tempo, né, pastor? Exatamente. Essa live, ela promete um momento assim de grande bênção para esclarecer essa causa que é sublime da missão de Deus, né? Então aí, espero que vocês nos acompanhem aonde você estiver. Graças a Deus, a tecnologia nos favorece essa interação global. Essa possibilidade, né? E nós vemos aqui que já tem muita gente de Rondônia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? De vários lugares do Brasil já estão nos assistindo e queria dizer também que você pode mandar aqui no chat a sua pergunta na medida que a gente vai conversando um pouquinho, porque essa live é muito especial. Nós vamos apresentar para vocês os materiais, as pessoas que produziram toda fizeram uma produção de materiais, trabalhando o tema deste ano da APMT, que é semear a palavra. Então, você seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo, compartilhe e fale no seu grupo de WhatsApp, para as pessoas que estão aí também nos seus contatos, que também possam participar desta live e também compartilhar conosco. Pastor Marcos Agripino, como é que a PMT escolhe esse tema anual? E antes de falar sobre o tema, fala um pouquinho por que no mês de agosto é o mês das missões na IPB. Nós estamos nos preparando, agora falta ainda um mês, mas para que as igrejas possam ter a oportunidade também de se preparar e planejar alguma ação na sua igreja, então nós estamos disponibilizando os materiais, mas vamos conhecer um pouquinho também, aqueles que ainda não conhecem por que agosto é o mês das missões, fala um pouquinho sobre esse tema tão importante, semear a palavra. Bom, a Igreja Presbiteriana, ela surge com a visão missionária dos irmãos da América do Norte. Um dia Deus colocou no coração de um missionário, Ashbel Green Simonton, e um dia ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, de toda a sua família e veio para um lugar distante como o Brasil. E quando a gente olha um pouco dessa história, vamos ver que ele veio para um lugar muito distante, inóspito, pelas condições de transporte e a estrutura que havia naquele período. Certamente fruto da soberana vontade de Deus e também da dedicação de um homem, isso se replica na grande expansão do trabalho missionário, que hoje se tornou uma denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que temos hoje muitas ações, igrejas, congregações, escolas, hospitais, muitas atividades que se replicaram através de um servo que veio ao nosso país. E o mês de agosto era justamente esse período de sua chegada, da implementação dessa visão que Deus deu a ele. Ao nascer, antigamente, a Junta de Missões Estrangeiras, e agora a APMT, que está caminhando para os seus 25 anos, nós temos trabalhado no sentido de fazer com que essa missão de Deus, que foi semeada lá no passado, ela possa continuar no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa geração, e que venha frutificar em próximas gerações até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A APMT, ela hoje tem desenvolvido projetos missionários em várias áreas, nas áreas de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, capelania, tradução da Bíblia, entre muitas outras atividades em mais de 40 países. Então, com isso, pensar no mês de agosto é não somente um mês aleatório, mas ele nos mostra um pouco da história onde tudo começou. Então, quando nós pensamos em lançar um tema, não poderíamos separar o período que não fosse o período de agosto. Então, agosto, dentro da nossa denominação, é sempre
uma boa lembrança. E quando nós pensamos em replicar essa visão, nós começamos a desenvolver temas. A cada ano, nós escolhemos um tema. Certamente, os temas eles são gerados a partir de uma perspectiva bíblica. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos encoraja e nos motiva a engajar na missão. E esse ano de 2025, o tema escolhido foi semear a palavra, como foi mesmo dito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 3. E ali retrata o texto, né, no decorrer de todo o texto, os solos. Nós temos aí a beira do caminho, né, o solo pedregoso, nós temos o solo entre os espinhos e também o solo da boa terra. Então, nesse momento da live, nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né, e ver aqueles irmãos que desenvolveram, cada um na sua área, desenvolveram produtos e materiais riquíssimos que contribuirão para que essa temática que foi escolhida possa, então, espalhar no meio da nossa igreja, na nossa denominação, em vários segmentos. Não é somente para os adultos, mas também para os jovens, para os adolescentes, para as mulheres, para as crianças. Então, nós temos um material riquíssimo. E você que está nos vendo aqui vai ter a oportunidade de ouvir e também saber onde poderá adquirir esses materiais de forma gratuita, sem nenhum custo. É somente ter o acesso e assim juntos vamos fazer com que a palavra de Deus, o semear a palavra de Deus, possa frutificar através dos conteúdos que aqui nós estaremos apresentando a cada um de vocês. E que Deus nos abençoe nesse tempo que estaremos juntos. Muito obrigada, pastor. E é muito importante, né, pastor Marcos Agripino, que a primeira vez, isso podemos pontuar, né, que a primeira vez que a nossa equipe, que nós estamos com uma equipe na base da APMT, que são todos missionários também, que se dedicaram a elaborar esses materiais, porque leva tempo, leva comprometimento, muito trabalho, e graças a Deus, este ano, nós conseguimos com uma equipe que contamos com Kleber Macedo, que é um dos missionários também aqui na base, a sua esposa Caterine, daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais, vão ouvir ela também, a Sara Dias, que também é uma excelente designer e desenhadora, ela que criou todo esse visual da campanha que vocês vão ver. A Karen também, Morgan, que é ela que elaborou também todas as atividades para crianças, vocês vão apreciar tudo isso. Então, outras pessoas que também estiveram estimulando, dando ideias e trabalhando conosco, e nós vamos ouvir um pouquinho mais e conhecer essa equipe que esteve trabalhando conosco. E se você gostou, você vai usar, você também vai poder tirar uma foto e transmitir isso também para as nossas, compartilhar isso nas nossas redes sociais, marcar sempre a PMT. Então, vai ser uma oportunidade muito importante. Eu quero chamar aqui a Caterine. Caterine, ela é a esposa do Kleber, Caterine Chan, é uma das missionárias da base, e ela é uma das que esteve mais empenhada e esteve aí realmente trabalhando muito, né, Caterine? Graças a Deus pela sua vida. E conta para nós como é que foi, por que surgiu esse movimento tudo de juntar esse pessoal e vamos fazer esses materiais, vamos criar. Nós temos a condição de criar e você foi atrás. Conta um pouquinho, Caterine. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é um dia de muita alegria, né, irmã? Depois de muita alegria. Trabalho, muita oração, dedicação aí de toda a equipe que esteve aí por trás dessa campanha. E pela graça de Deus e com corações muito gratos aqui, muita alegria, finalmente a campanha de agosto de 2025, Semear a Palavra, está no ar. É um motivo de muita gratidão.
As campanhas da APMT, ela nos dá o privilégio de participarmos, né, em oração, financeiramente, do que Deus está fazendo nos campos missionários aqui no Brasil e ao redor do mundo. E no processo de desenvolvimento da campanha de agosto desse ano, que a gente teve a oportunidade de, como equipe, desenvolver, Deus nos direcionou não somente mobilizar as igrejas para orar e contribuir financeiramente, como eram feitos nos anos anteriores, mas também com ações. Então, essa campanha, esse ano, foi desenvolvida com materiais, atividades, recursos, para serem usados durante o mês de agosto, o nosso mês de missões da IPB, e ficamos muito felizes para que vocês possam usar, né? Nós sabemos que há igrejas que já têm programação, conferências, atividades nesse mês de agosto, mas nós sabemos que há igrejas que não têm equipes para planejar programação, atividades, né? Não têm ideias do que fazer durante esse mês, para mobilizar, né? Com atividades focadas de maneira prática na obra missionária. Então, com isso, a nossa equipe se reuniu e desenvolveu esses recursos, essas ferramentas, e pela graça de Deus, agora estamos podendo compartilhar com vocês tudo isso de forma digital e gratuita. Elas são recursos para auxiliar você a conhecer mais e a se envolver de forma prática com a missão transcultural. E todo o material que será explicado nessa live, ele é de uso livre para você usar, compartilhar, adaptar à sua realidade, na sua igreja, com seu grupo pequeno, com a sua família. Então, como o pastor falou, ele é um material que vai ter para as crianças e está lindíssimo. A gente já está adaptando aqui para poder usar com os nossos filhos também, uma forma de apresentar também a questão da obra missionária com eles desde pequenininho. Então, são ferramentas que a gente deseja que seja bênção na vida de vocês, assim como está sendo para nós, né, desenvolver tudo isso. Então, a gente agradece a Deus por toda a equipe que se prontificou a estar servindo aí com a gente, elaborando tudo isso. A inspiração, né, disso foi uma igreja que nós visitamos e usou o tema da PMT na sua conferência, e vocês vão ouvir esse testemunho, um pouquinho dessa história mais para frente na live. Então, a gente louva a Deus por cada pessoa e contamos com as suas orações, com o compartilhamento, né, para o envolvimento dessa campanha, dessa ação de semear a palavra, que mais pessoas, mais igrejas se envolvam ativamente na semeadura da palavra em tantos campos que ainda precisam do Evangelho. Que Deus abençoe. Obrigada, Cátia. E é importante também destacar, né, Cátia, que se a igreja já tem uma programação em agosto, não precisa parar com a programação que está definido pela igreja, pelo Departamento de Educação Cristã. Pode usar em outra época, pode usar em setembro, em outubro, pode usar em outras datas, né? Mas está aí à disposição, né? Muito obrigada também pelo seu empenho, pelo seu trabalho aí, para que tudo isso possa se tornar uma realidade, né? E também nós vamos conhecer um pouquinho o Kleber, que também é outro missionário na base, que também esteve trabalhando muito com essa produção desse material, e ele também vai compartilhar um pouquinho conosco sobre esta experiência. É a primeira vez, né, Kleber, que a gente está proporcionando todo esse material para o uso da igreja. Sim, boa noite, pessoal. Como a Cátia pôde compartilhar um pouquinho, né, é uma alegria muito grande para a gente ver esse projeto, esse sonho que muita a gente tem sonhado há tanto tempo e finalmente poder compartilhar com as pessoas, compartilhar com as igrejas, é uma alegria muito grande, né? E só lembrando também para quem for utilizar os materiais, como a Emma falou, né? Lembre de tirar uma foto do grupo, tirar uma foto das crianças, marca a PMT nas redes sociais para que a gente possa compartilhar, possa estar vendo aquilo que a sua igreja está fazendo aí. E tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui é a nível de sugestão, de dicas, de ideias, de sugestões. Então, a ideia é que a sua igreja utilize e adapte à sua realidade, né? Então, a ideia é fornecer esses materiais visando aí dar esse suporte para as igrejas que têm essa necessidade, que querem se envolver, mas que não sabiam como, né? Então, agora não tem mais a desculpa de não saber como se envolver, né? Então, nós já temos materiais, já temos o mês, já temos o tema. Né, Kleber? Promover essa reflexão na igreja,
pensar um pouquinho nesses solos, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu quero só semear em terra boa, mas às vezes a terra não é assim, né? Missionário experimenta isso, de ter que plantar, e todos nós somos chamados a semear a palavra, né? Missionário ainda num lugar mais distante, mas também enfrenta esses tipos de solos, e isso nós vamos desenvolver um pouquinho também daqui a pouco com as pessoas que foram gentilmente nos cooperaram conosco para a produção desse material. Kleber, passa de novo aí para nós, então, o nosso vídeo, e enquanto ele prepara para passar o vídeo, você que está nos acompanhando, mande aí a sua perguntinha, seu comentário aqui no chat, para que a gente possa comentar e compartilhar. E obrigado vocês que estão nos assistindo de Camboriú, de Santarém, de Goiás, do Paraná. Então, temos muita gente aí de todo o Brasil nos assistindo. No Evangelho de Marcos está escrito: o semeador saiu a semear. Com essas palavras, Jesus nos ensinou que o Evangelho é como uma semente, viva, poderosa, transformadora. Mas, para frutificar, ela precisa ser lançada. Hoje, essa missão continua. Homens e mulheres deixaram tudo para obedecer ao chamado de Deus. Eles saíram a semear e enfrentam diferentes tipos de solo. Alguns estão à beira do caminho, lugares onde a palavra é combatida, proibida, vigiada. Missionários vivem sob riscos reais e precisam de suporte constante. Outros semeiam em solo pedregoso, onde há alegria inicial, mas o coração não se aprofunda. Sincretismo, cultura, falta de discipulado, mas mesmo aí há esperança. E há os espinhos, nos centros urbanos populosos, onde há liberdade, mas o coração está cheio de vaidades e distrações. Lá, a missão exige criatividade, tempo e estrutura. Mas há a boa terra, campos férteis, onde o evangelho floresce. Lá, o desafio é formar discípulos, consolidar igrejas e levantar líderes locais. Por que contribuir? Porque cada semente custa esforço, tempo e recursos. Porque quando você investe, está semeando junto. Porque missionários vivem pela fé e contam com a fidelidade da igreja. A semente é de Deus, a palavra é de Jesus, o crescimento vem do Espírito Santo. A APMT conta com mais de 300 missionários que estão lançando a semente do Evangelho em 42 países. Em cada um desses campos, encontramos os mais diversos tipos de solo. Por isso, não podemos parar de semear. Como nos lembra Eclesiastes 11:6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Essa missão é nossa. Vamos juntos semear a palavra até os confins da terra. Acesse o nosso site e saiba como você pode participar dessa campanha em apmt.org.br/campanha. É isso aí, o nosso material já está disponível no nosso site, mas nós vamos conhecer agora quem são essas pessoas que produziram esses materiais. Pastor Agripino, apresenta aqui a nossa equipe que elaborou esse material, que se dispôs, que estudou, que trouxe aqui essas reflexões, né? Para que a gente possa ter um spoiler do que se trata cada lição, como é que foi, então, trabalhado esse material. Seu microfone está fechado, pastor. Está fechado. Nós temos aí um grupo grande de missionários que estão espalhados em várias partes do Brasil, como também ao redor do mundo. Então, nós selecionamos alguns, né? Foram convidados alguns missionários que estão trabalhando no contexto transcultural, e nós vamos ouvir rapidamente um resumo da proposta dentro dessa perspectiva de semear a palavra. Dentre eles, nós vamos ouvir aqui o reverendo Paulo Serafim, que por muitos anos, juntamente com a sua esposa, tem servido em Guiné-Bissau. Seja bem-vindo, reverendo.
Ok, obrigado, reverendo Agripino. Boa noite, graça e paz aos irmãos que participam conosco nesse momento. Então, Jesus, o mestre dos mestres, ele ensinou de várias maneiras, e uma das maneiras foi através de parábolas. Uma das parábolas que ele contou foi a parábola do semeador. E aí, lá naquela parábola, ele é o semeador, por extensão, todo pregador do evangelho, missionário, pastor, todo crente, nós somos semeadores. Semeamos a palavra, e quando semeamos a palavra, há tipos de solo, de reações, né? E isso acontece em todo o campo, mas tem campo que acontece de mais, foca mais em um tipo de reação. E a semente à beira do caminho, perseguição, rejeição, foi o meu tema, né? Eu escrevi sobre essa área de perseguição, rejeição, quando você prega o evangelho em lugares difíceis, e há esse tipo de reação, esse solo duro, que nem sempre é fácil. E a lição, ela começa perguntando sobre a realidade da perseguição, da rejeição, que acontece ainda hoje em vários campos, em vários lugares do mundo. Então, há dificuldade, há campos difíceis de pregar o evangelho. E, primeiro, a lição tem uma explicação bíblica da parábola. Segundo, tem os lugares no mundo, os países onde há mais perseguição. Por exemplo, o país número 1 de perseguição é a Coreia do Norte, país difícil de pregar o evangelho. Lá, se você tem uma Bíblia, você pode ser morto, preso, só o fato de ter uma Bíblia. Então, é um solo muito difícil. E também, no final, a gente mostra o que a gente pode fazer. Qual é a nossa atitude como igreja, o que nós podemos fazer para atuar, para agir e abençoar quem trabalha nesses lugares, como nós podemos apoiar os cristãos que estão nesses lugares. Então, a nossa contribuição, nossa atitude. E eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um irmão que servia a Deus num campo de perseguição, de rejeição, e aí perguntaram para ele: irmão, o que nós da Igreja Livre podemos fazer por você? Aí ele disse: não, primeiro vocês podem orar, segundo vocês podem orar, e terceiro vocês podem orar. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, além de outras que a gente vai explicar lá na lição, e que será importante você usar esse material, usar na sua igreja, e trabalhar com a igreja, para que a igreja se envolva e possa participar, e também entender a realidade da perseguição, das dificuldades da pregação do evangelho em campos difíceis, e o que a igreja pode fazer, o que eu, como membro, posso fazer para que Deus me use nessa situação. Talvez você não vai lá na Coreia do Norte, mas você pode, mesmo daqui do Brasil, você pode dar a sua contribuição, e lá na lição a gente vai mostrar essas questões, trazendo de forma prática como você, como membro, como sua igreja pode participar dessa realidade dos campos difíceis de se pregar o evangelho. Então, essa é a nossa ênfase na nossa aula, que será a primeira aula, trabalhando essa questão da semente à beira do caminho e o contexto de perseguição e rejeição ao evangelho. Então, essa é a minha lição, a minha contribuição nesse projeto. Desde já agradeço o privilégio de poder participar, né, dessa área. Graças a Deus, tenho sempre escrito artigos e gosto de escrever, e Deus tem me capacitado, e sou grato a Deus por esse privilégio de participar desse projeto. Deus abençoe. Agradeço o convite de fazer parte desse projeto, e espero que outros possam vir, e que, se a gente puder contribuir, estaremos à disposição, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos aí ver a perspectiva do solo pedregoso, e vamos lá na Espanha com o reverendo Gabriel. Olá, querido amigo, querido irmão, eu sou o pastor Gabriel, eu e a Kelly somos missionários aqui da PMT, na Espanha, juntamente com os nossos filhinhos, a Liz, a Sara e o Davi, e servimos aqui no contexto da Espanha, especialmente em Dom Benito. Não pude estar com vocês nessa live de hoje, mas eu queria deixar aqui esse vídeo explicando um pouquinho de uma das classes de estudo bíblico que vocês poderão usar aí na EBD nesse mês de agosto, onde a gente está falando sobre semear a palavra e trabalhando o texto à luz de 4 solos, né, como Jesus apresenta naquela parábola. Eu tive o privilégio de escrever um material que fala sobre solo pedregoso, e vamos falar nessa aula um pouquinho sobre o desafio de plantar igrejas ou de replantar igrejas em contextos de uma fé superficial.
né? O texto fala que o semeador saiu a semear e uma das sementes caiu no solo pedregoso. Essa veio a produzir algo, mas logo então foi sufocada pelo solo e acabou não produzindo o fruto esperado, né? E a gente trabalha isso à luz do contexto europeu ou o contexto pós-cristão secularizado como sendo uma consequência desse tipo de fé superficial que infelizmente a gente vê em vários contextos de desafio missionário hoje em dia. Eu trabalho também no nosso texto aí, na aula que vocês têm disponível por meio do material da PMT, também um pouco sobre o desafio de replantar igrejas, né? Eu uso até esse termo um pouco inovador, porque nós normalmente tratamos de plantar e de revitalizar igrejas, e eu proponho um pouco que a gente tem que refletir sobre o desafio de replantar igrejas, ou seja, igrejas em contextos onde o solo já foi de alguma maneira preparado, remexido e até em algum momento histórico produziu determinado fruto, mas que hoje está estéril e necessita ser replantado. E no final da classe a gente apresenta alguns desafios práticos para você se envolver nesse desafio missionário de contextos de fé superficial, contextos secularizados, pós-modernos, contextos de replantação de igreja. Então, eu te animo a estudar o material, como as demais 3 aulas estão muito boas, e o material foi feito pensando em você, que é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que quer se envolver mais no desafio missionário de fazer Cristo conhecido até os confins da terra. Mês de agosto é mês de missões, e você pode se envolver na sua igreja local também usando esse material que a PMT tem disponibilizado. Que Deus te abençoe grandemente e espero que o material seja útil para a tua vida espiritual e para o envolvimento da tua igreja na obra missionária. Um abração meu, da Kelly e das crianças aqui da Espanha, que Deus abençoe vocês. Bom, agora nós vamos lá para o Chile com o reverendo Amós, que vai falar sobre o semear entre espinhos. Olá, queridos irmãos da EPB, aqui é o pastor Amós Cavalcante. Queria mandar um grande abraço a todos vocês que estão participando dessa live de apresentação desse material especial para o mês das missões. E nesse mês falaremos também um pouco do desafio da missão nos grandes centros urbanos. O mundo é cada vez um mundo mais urbano, o mundo é cada vez um mundo mais dominado pelas grandes cidades. E as grandes cidades constituem um grande desafio missional para a igreja hoje. A gente tem que aprender a lidar com esse desafio. E esse desafio, ele coloca a gente numa situação muito complexa. Como chegar com o evangelho nessas grandes cidades onde o evangelho pode ser aceito formalmente, mas ao mesmo tempo competir com outras preocupações da sociedade, com o individualismo, o consumismo, com as ideologias do homem contemporâneo. Como que a igreja enfrenta isso nos grandes centros urbanos do mundo? E como que a gente confronta não apenas as ideologias, mas os ídolos mais profundos no coração do homem urbano. Te animo a que participe desse mês de estudo da Palavra de Deus, nessa meditação sobre a importância de semear nos distintos solos, de buscar a boa terra, mas entendendo que muitas vezes a gente vai semear em terrenos onde os espinhos crescerão juntamente com a semente. E a gente tem que aprender a lutar contra essas circunstâncias que tentam afogar, amassar, apertar ou fazer morrer a fé nos corações das pessoas dos grandes centros urbanos. Muito obrigado por participar dessa live, um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe muito. Ótimo, agora nós vamos ouvir a última semente jogada na boa terra com o reverendo Daniel, que está lá na Itália. Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Falo aqui ao vivo, diretamente de Asti, no norte da Itália, e é um privilégio poder participar desse projeto que certamente será extremamente abençoador para a igreja brasileira. E a verdade é que nós temos os contextos, né, da onde a semente será lançada. No entanto, talvez nós, como seres humanos que gostamos de histórias muitas vezes difíceis, devemos, às vezes, nos fazer algumas perguntas, né?
onde os campos estão brancos para a colheita? Em que lugares que existem pessoas que verdadeiramente têm fome pela palavra do Senhor? Onde o trabalho está acontecendo? E como a igreja brasileira pode se envolver nesses solos de boa terra, onde a semente será lançada e onde, conforme a palavra do Senhor nos diz lá, o próprio Senhor Jesus, né, nos diz lá no Evangelho de João, né, onde essa terra vai dar frutos, vai semear, vai multiplicar. Existe uma outra afirmação do Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 20. Na verdade, a explicação da parábola, ele diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. De fato, existem lugares no mundo onde a palavra do Senhor, onde a semeadura tem produzido boa colheita. E a igreja do Senhor Jesus precisa também se envolver nestes lugares, porque já são outros contextos onde é necessário formação de liderança, onde é necessário que a igreja possa investir com discipulado, com preparação teológica, até mesmo nessa propagação da veia missionária. Tudo isso é importante de ser feito nestes lugares, e especialmente, estes são os lugares onde nós devemos nos alegrar com o que Deus está fazendo. Certamente, existem muitos lugares do mundo hoje onde a semente está sendo lançada em boa terra e tem produzido frutos para a glória do Senhor. E nesses lugares, a igreja precisa continuar entendendo o chamado do Senhor e continuar investindo no sustento de missionários, precisa continuar investindo no envio de missionários, e como uma vez eu ouvi no passado de um professor de missões que dizia assim, entender onde o vento de Deus está soprando e se juntar naquele vento, seguir a direção do Senhor naquilo que Ele tem feito. Certamente existem muitas histórias ao redor do mundo onde Deus está fazendo essa obra. Portas Abertas tem dito, existe no Irã, por exemplo, milhares de pessoas sendo alcançadas, um dos lugares mais fechados para o Evangelho. Nós temos ouvido tantas histórias do pastor Ronaldo Lidório, lá em Gana, pessoas sedentas pelo Evangelho de Cristo. E aqui na Europa também, um campo tão pedregoso, como já foi dito pelos colegas, mas que também sementes têm sido lançadas em boa terra, e cidades, lugares, países têm sido impactados com a mensagem do Evangelho. E nós somos chamados a semear e orar para que todos esses terrenos que foram falados antes se tornem boa terra e possam produzir frutos que deem glória ao nome do Senhor, o Senhor da missão, e aquele que, de fato, faz com que a palavra possa cair em boa terra e nós possamos apenas colher os frutos daquilo que Ele tem feito pela sua graça e pela sua bondade. Um forte abraço, parabéns à equipe da PMT, parabéns para todos que brilhantemente executaram essa campanha. Tenho certeza que a igreja será muito abençoada em participar deste programa montado aí para o mês de agosto. Um forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigada, pastor, pela sua participação também neste projeto. E você que está aqui nos assistindo, com certeza você já está curioso para saber, conhecer um pouquinho mais sobre essa proposta, né? E já pensou também tudo isso, a gente adaptado, nossa equipe também adaptou para alcançar também e trabalhar no coração das nossas crianças, estas mesmas características dos solos que os irmãos pastores aqui trouxeram uma mensagem para os adultos, que pode ser adaptado também para um estudo com jovens, muito, muito pertinente, com os adolescentes, refletir até sobre como será o meu coração, né? Meu coração será um coração de boa terra, um coração pedregoso, ou estou entre espinhos, ou estou à beira do caminho. Então, é muito interessante, a gente anima que vocês conheçam um pouco e preparem essa aula
com criatividade. Nós fizemos uma proposta, mas o professor, ele é que vai enriquecer, com certeza, as aulas que vão ser ministradas também em outros lugares. E para as crianças, nós adaptamos também um pequeno roteiro para que os professores de crianças possam também entender como encarar esta campanha, como falar, como refletir com as crianças a partir desta proposta, deste tema, semear a palavra. E, além desses roteiros, que eu tive também o privilégio de escrever, e vocês também vão ter o privilégio de baixar os materiais das atividades, os materiais que foram preparados também para desenvolver nas salas de aula. E quem desenvolveu esses materiais foi a nossa missionária Karen, ela que serviu por muitos anos no Oriente Médio e hoje está servindo em outros projetos, como viagem de curta duração, mas tem um trabalho especial com crianças. Seja bem-vinda, Karen. Fala um pouquinho também para nós sobre essa proposta que você colocou aqui à disposição. Paz a todos, muito obrigada, Emma, por esse tempo, e é lindo a gente ver o material criando forma, e não foi diferente com o material infantil, né? Como você bem disse, você escreveu as lições, e a proposta aqui foram feitas atividades para cada lição. Então, são 4 domingos, todos os domingos tem uma lição, tem uma atividade para essa lição, conforme os solos que serão trabalhados, né? Não poderia ser diferente, né? Como é para criança, eu trouxe um modelinho de uma das atividades aqui, um visual, né? Quem trabalha com criança sabe muito bem que isso são ferramentas extremamente importantes para a gente estar fixando ali a lição dada. Então, esse é um dos modelinhos, então, cada domingo vai ter um. E no final de toda a história, dos dias trabalhados, né, você pode estar dando as lembrancinhas para as crianças. Trouxe aqui, esse daqui é um saquinho de sementes, e as sementes são versículos, e como foi falado, né, Emma, é um material que pode ser adaptado a cada realidade. Esse daqui é um exemplo disso, porque a gente pode estar trabalhando os versículos durante um mês, ajudando as crianças e incentivando as crianças a memorizar esses versículos e também ser uma lembrancinha no final de tudo, né? Mas não só isso, né? Para a gente abraçar, teve uma outra proposta, outra ideia da gente estar fazendo uma maquete de cada solo, e isso é muito flexível, né? É conforme a realidade de cada um, conforme a criatividade, o material disponível. A ideia é para cada domingo ser trabalhado um solo e ser feito ali de uma forma bem assim, mão na massa, montando uma maquete do solo correspondente. Pode ser feito assim, dividido, né, por dias, mas também pode ser feito de uma vez só. A ideia é que isso realmente venha atender à realidade de cada igreja, né? E esse material também tem acompanhado algumas coisas essas, como um resumo de toda a história da parábola, ali visualmente, para a criança poder levar para casa, né? Ou você fazer de alguma outra forma para que ela tenha acesso. Então, esses materiais é mais uma base, uma proposta para que a professora ali na escola dominical tenha suas ideias a partir dali, ou use parte do material que foi proposto, ou use ele completamente e crie a partir disso, né? Muito criativo, realmente, todo esse material, muito criativa suas propostas, Karen, por isso nós também estamos muito felizes de poder oferecer aos professores, e assim como você falou, né, vocês podem usar, adaptar, e também vocês podem, em um só domingo, falar toda a lição, podem fazer um domingo cada lição, ou podem também fazer em outra época, né, em outro tempo, se já tem algum planejamento na própria
igreja sobre isso, né? E também nós, para poder facilitar mais ainda, você fez um tutorial com um videozinho também sobre essas atividades, para não ter dúvida, né, Karen? Exatamente, porque às vezes a gente pega o material, a gente fica na dúvida de por onde começar ou como fazer. E nesse tutorial você pode visualizar, né? Você, para não ter erro e para facilitar. Eu acho que essa é a proposta, né? Aquilo que a gente tem colocado como recurso é para facilitar, para que a mensagem seja entregue e da melhor forma possível com os recursos que a gente consegue oferecer. Muito obrigada, Karen, pela sua participação também nesse projeto. E agora também eu quero conversar um pouquinho com o pastor reverendo Lucas Castro. Ele também já é missionário da APMT, já concluiu os pré-requisitos, tudo bem? Seja bem-vindo, pastor. Olá, boa noite. Boa noite. A sua participação para nós é muito importante, porque a sua igreja, conta um pouquinho qual é a sua igreja, e a sua igreja já vem trabalhando os temas da APMT no mês de agosto. E nós queremos saber como é que a igreja tem trabalhado e qual é o impacto da igreja trabalhando os temas que a APMT propõe para cada ano. Boa noite, Emma. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde para quem está escutando a gente de outros lugares, né? É um prazer estar aqui. Eu sou o Lucas, como você disse, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Cornélio Procópio, auxiliar, mas estou indo para o Senegal agora, em agosto. E quando cheguei na Igreja de Cornélio Procópio, um dos desafios que o pastor Paulo fez para a gente foi justamente estar envolvendo a igreja com missões, né? E a gente criou ali um conselho missionário e tivemos essa ideia daí de criar também uma conferência. E a partir desse momento a gente acabou usando cada vez mais os materiais que a própria PMT já disponibilizava para a gente, né? E a gente sempre costuma dizer que se você tem um carro em casa, você vai preferir sair de carro do que sair de a pé, né? Se a gente tem as ferramentas, a gente vai sempre usar as ferramentas, e a PMT tem disponibilizado muitas dessas ferramentas que vão acabar facilitando a nossa vida, ajudando a nossa vida. Na segunda conferência, a gente já começou a usar o tema da APMT, que foi o tema de semear a palavra, o tema de pregar o evangelho, e junto com o tema a gente já usou também a arte que a APMT já havia desenvolvido junto com o tema para fazer os nossos convites. A gente usou os vídeos e tem usado os vídeos da PMT também para passar na nossa conferência. Os próprios quadros de missionários da PMT, né, nós pegamos eles, recortamos ali também os missionários para estar entregando para a igreja orar pelos missionários, colocamos o QR Code em cartinhas para a igreja poder estar acessando o site da PMT. Hoje já temos também, toda segunda-feira, uma oração pelos missionários, e a oração que a gente faz pelos missionários é a oração que a gente pega dos projetos deles, que estão no site da APMT. Então, a APMT tem ajudado muito a gente a engajar a igreja nesse trabalho missionário com pequenas coisas, com pequenas estratégias, né? E desde o segundo ano a gente passou a usar esse tema e tem sido uma bênção, né? Os nossos preletores, a gente tem chamado também, são todas pessoas que são envolvidas com a APMT, elas já conhecem o tema, por já estarem envolvidas, então é sempre bem mais fácil, e o trabalho fica bem mais fácil. É verdade, né? E vocês ainda vão além, fazem canetinhas, fazem camisetas, né? Então, é muito interessante aquilo que a gente está falando. Nós estamos proporcionando ideias, mas as igrejas podem usar isso que já está disponível e ampliar mais ainda para engajar a igreja toda nesta proposta, né? Obrigada, pastor, pela sua participação. E agora, então, nós vamos... você talvez queira saber, assim, como que eu faço? Onde que eu faço? Onde que eu acho tudo isso que eles estão falando? Então, eu quero chamar aqui o Kleber. Ele vai mostrar para nós o passo a passo, onde você vai clicar no site
para que você possa encontrar todo esse material que está disponível no nosso site. Então, seja bem-vindo, Kleber, aqui, para que você possa explicar para nós, porque a gente, às vezes, não sabe onde você está falando tanta coisa bonita, mas onde que eu acho isso, né? Verdade. A gente tentou facilitar, criando uma página, né, no site exclusiva para a campanha, mas eu vou mostrar aqui direto no site, né? Se você acessa o site apmt.org.br, aqui na tela inicial já tem um banner, semear a palavra. Se você clicar nesse banner, você já vai aqui para... deixa eu colocar a tela cheia aqui. Você já vai direto para essa parte aqui da página exclusiva da campanha. Então, aqui nessa página da campanha, você já vai ter acesso a todos esses materiais. Então, aqui tem um pequeno texto, né, falando um pouquinho sobre a campanha, o vídeo institucional que nós passamos aqui sobre a campanha, sobre o tema que a gente assistiu, está aqui já também disponível. E aqui embaixo, então, no final, tem tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho, os estudos para EBD, sobre o material da campanha, o material infantil que foi produzido, sugestões para fazer uma programação missionária, um domingo missionário na igreja, e também temos aqui uma playlist, nós criamos uma playlist de músicas com sugestões de músicas que a sua igreja pode cantar no mês de agosto, porque também é um desafio grande, né, encontrar músicas que falem sobre o tema de missão. Então, pensando nisso, nós já selecionamos aqui algumas músicas que falam sobre missões que a sua igreja pode ensaiar aí, pode usar e cantar também nessa programação missionária no mês de agosto. E no final da página aqui tem o botão Quero Contribuir, e você é direcionado, então, para a página de contribuição, onde você pode enviar uma oferta específica, pode levantar uma oferta específica durante o mês de agosto, durante um culto, e enviar essa oferta diretamente para a campanha ou para algum missionário específico, e então fica tudo aqui nessa página. E agora eu quero abrir aqui rapidamente cada um desses materiais para mostrar. Então, você clicando aqui em Saiba Mais, vai abrir então aqui esse PDF, explicando então o tema, né, que foi aquilo que um pouquinho que o Agripino já falou no começo, né, sobre o tema, sobre o versículo, então os solos, e aí tudo aqui bem explicadinho para a sua igreja poder utilizar. E esse design aqui, né, que foi falado no começo, foi a Sara que desenhou tudo, ela que desenhou tudo à mão, então tá muito bonito todo o material. Aí tem aqui uma pequena apresentação da campanha, os links, né, você vai perceber que todos os materiais, ele tem links e QR Code. Então, se você imprimir, você consegue acessar lendo o QR Code, ou se você usar ele digital, você também consegue clicar nele, entrando pelo celular ou pelo computador. Então, tudo aqui é link ou QR Code. Então, deixamos aqui também para a igreja que talvez não conheça, né, não tem muito envolvimento com a PMT, deixamos aqui um pequeno resumo então, do que é a PMT, as redes sociais da PMT, falando um pouquinho. E a nossa ideia também é gerar mais opções e mostrar tudo aquilo que nós temos de ferramentas disponíveis para que as igrejas também possam conhecer mais da PMT, e também pensamos além de agosto, né? Porque a missão ela continua além de agosto. Então, a ideia é aproximar a igreja para que ela tenha uma continuidade de envolvimento. Então, deixamos aqui bem explicadinho todos os materiais, podcasts, material institucional, página dos missionários, tudo aquilo que nós temos disponível aqui para envolver a igreja local com a obra missionária. E aí depois, então, nós temos aqui se envolvendo de forma prática. Então, nós temos aqui para a igreja que quer ir além, a igreja que se envolveu e tem algum membro, alguém que quer ir além, quer conhecer um pouco mais, quer se envolver um pouco mais com a obra missionária, nós temos aqui essas opções para se envolver de forma prática. Então, nós temos o CFM, que é um curso aberto para interessado de qualquer agência ou denominação, para quem quer conhecer e se aprofundar um pouco mais. Temos o Comil, que é o curso de orientação missionária para a igreja local. Temos viagens de curto prazo. Temos a RAM, que é a rede de apoio missionário. Temos a coordenação de cuidado missionário. Então, são tudo formas de se envolver. E no final também temos aqui, para aqueles que têm um chamado, que a igreja sente que tem um missionário que recebeu um chamado específico, uma vocação específica para servir como missionário, nós temos aqui o passo a passo também e o link de como você pode se tornar um missionário da APMT. Então, tem todo esse passo a passo explicadinho com links nesse primeiro arquivo. E aqui eu quero mostrar agora também os estudos da EBD que foi falado aqui, né? Cada solo, cada domingo para trabalhar. Então, aqui clicando em download, você vai abrir aqui um drive e aí vai ter os 4 estudos aqui separado
e cada estudo você vai ter aqui, então, uma introdução explicando sobre o tema, falando um pouquinho sobre o tema, explicando bem direitinho cada questão que foi falada, uma conclusão, e sempre termina com ações práticas e perguntas para discussão, aquilo que você, sua igreja, você pode discutir ali com o grupo. Então, sempre tem essa reflexão no final, e tem aqui ações práticas que você pode fazer para se envolver com a obra missionária. Então, cada um dos estudos, né, segue esse mesmo padrão, os versículos bíblicos, uma breve introdução, e no final, como a gente pode, então, se envolver de forma prática, e perguntas aqui para auxiliar os professores, né, ou perguntas para como orientar e como desafiar os alunos, então. Então, esse segue o padrão aí de todos os 4 estudos que a gente viu aqui, dos 4 tipos de solos. A ideia é, como a gente falou, se você quiser fazer, não, a gente vai ter só um domingo, então você pode pegar os 4 estudos, resumir eles e fazer em apenas um estudo só, com os 4 solos, né? Mas a gente deu aqui pensando a gente fez esse material pensando em 4 domingos, né? Como foi falado, tanto do material infantil quanto desses estudos da EBD. A ideia é trabalhar 4 domingos, mas, como a gente falou, pode se adaptar, e se a sua igreja quer, por exemplo, fazer só um domingo, você consegue resumir ali um pouquinho de cada estudo e fazer, então, esse estudo só num domingo apenas. Aqui também tem o material infantil, só clicar em download, que vai abrir aqui, e aqui tem as atividades, então, separadas, cada atividade que você vai poder imprimir e distribuir aí na sua sala. E aqui tem um guia mostrando, então, um guia de atividades, mostrando cada atividade, e como eu falei, né, no final tem um botãozinho, clica aqui, o QR Code, para assistir os vídeos tutoriais que a Karen fez, explicando cada atividade, como fazer, o que fazer, a lembrancinha do envelope, como fazer a lembrancinha, a maquete, e aqui tem o material de apoio, então, com as atividades que a Emma falou, explicando um pouquinho sobre o tema, sobre o mês de agosto, e aí cada lição com texto, o ensino principal, o versículo, a história, e então orientações aqui para o professor para fazer essa aula, então, e aqui já tem dicas, aplicações, ideias de oração, e aqui no final de cada atividade tem, então, um QR Code e um link para clicar e ver, então, e baixar qual é a atividade relacionada a essa primeira aula. Então, tem a lição 1, a lição 2, a lição 3 e a 4, cada lição de acordo com cada solo. Então, a ideia é trabalhar isso em 4 domingos ou em apenas um domingo, e aí fica a critério de cada igreja, mas tem aqui tudo bem explicadinho, tudo com link, tudo com QR Code. Aí aqui tem o guia da maquete também, que vocês podem assistir aqui, ver, e tem aqui, deixa eu abrir um vídeo, clicando aqui você consegue abrir um vídeo, então você consegue assistir aqui esse pequeno vídeo mostrando como que é a maquete, e cada atividade tem esse pequeno vídeo de apoio aí, para que a sua igreja possa utilizar esses materiais de forma bem prática, bem simples, bem didática, para ficar bem claro aí. Então, além de tudo isso, tem também a playlist, que você pode abrir aqui e ter várias opções de músicas para cantar aí nessa programação missionária. Creio que é isso, né, Emma? Não sei se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, pode enviar aqui no chat a sua pergunta para a gente responder, mas está tudo bem simples, bem explicadinho, todos os materiais, você pode tanto imprimir para usar e compartilhar na igreja, como também pode usar ele de forma digital, no celular ou no computador, e todos eles estão sempre com o link ou com QR Code para que você possa ter acesso fácil ali aos materiais de apoio, ou a um vídeo, alguma coisa assim. Isso, e também tem uma proposta de roteirinho de programação que você nunca fez. Nossa, verdade. Como é que qual seria a maneira que eu vou falar, né? Então, também a gente está pensando desde a igreja, aquela congregação simplesinha que não sabe por onde começar, né? Isso mesmo, tem aqui dicas, sugestões, né? Então, o tema, a gente explica um pouquinho aqui sobre o tema, sobre o mês de agosto, sugestão de tema, leituras bíblicas para fazer durante essa programação missionária, sugestões de participação de missionário, então pode passar um vídeo, pode convidar um missionário, como o pastor Lucas falou, né, que ele sempre, no mês de agosto, convida um missionário para participar, e aí tudo com o link, né, pode passar um vídeo também, a gente já deixa o link aqui também, ler um artigo, uma carta de missionário,
momento de intercessão, e aqui nós já separamos também, baseado no tema, né, cada oração por cada tipo de solo, representando cada tipo de campo missionário, ambientação, né, então ideias aqui também para fazer uma ornamentação e decoração. Nós vamos disponibilizar também alguns materiais para imprimir, para decorar o seu ambiente, colocar bandeiras. Então, tudo isso é nível de sugestão, e vocês podem utilizar isso e fazer muito mais, muito além. Uma sugestão de oferta, sugestões de ações práticas, quando acabar esse momento de programação missionária. Então, algumas opções aqui, como o Lucas falou, né, que eles recortam o quadro missionário e distribuem para que as igrejas orem. Então, assim, são várias ideias, e a gente colocou algumas delas aqui, e a sua igreja pode fazer alguma delas, ou criar outras também. E não se esqueçam de sempre compartilhar essas ideias, e isso que vocês estão fazendo também com a PMT, marcando a PMT nas redes sociais, marcando a gente, para que a gente veja e compartilhe aquilo que a sua igreja tem feito, e a gente também possa se alegrar com tudo isso. E é muito bom isso também, né, Kleber, se vocês estão fazendo, e contar para nós também como foi a sua experiência, se você, como que a igreja também trabalhou esse material. Então, mesmo que talvez não queira compartilhar ou marcar nada no PMT, mas manda um e-mail para nós, entra no chat aí, no privado, no inbox, no Facebook, e manda para nós a sua experiência também, que para nós vai ser também uma maneira da gente ficar feliz com aquilo que a gente apresentou para vocês. E nós estamos aqui, colocar o site. Tem gente que está entrando agora, viu, Kleber? Tem gente que falou, vou esperar, vou assistir depois, que eu cheguei tarde. A ideia é isso mesmo. E a nossa irmã Gebrinha aí também, que é uma seguidora nossa, né? Muito querida, ela, Gebrim, ela também perguntou se vai ficar gravada, salva essa live, né? Então, um abraço para a nossa irmã, que sempre acompanha nossas lives aí também, acompanha os materiais que a gente tem produzido. E essa live, sim, vai ficar salva, justamente para que vocês possam compartilhar e estimular outras igrejas, congregações e outros grupos, né, para que também possam trabalhar no mês de agosto, o mês das missões. E eu acho que é isso, né? Não tivemos muitas dúvidas, a única dúvida foi se vai ficar disponível, mas agora, então, nós estamos, antes da gente finalizar, queremos agradecer você que está nos assistindo aqui também, e com certeza vai também compartilhar esta live com outras pessoas. Quero chamar os participantes desta programação, desta live que nós tivemos hoje, e cada um vai ter 30 segundinhos para a gente decidir, porque nós estouramos todo o tempo que a gente tinha colocado aqui, né? Mas nós queremos agradecer. Tem mais gente aí, tem a Karen também, né? Tem a Caterine, está aí, o pastor Lucas, Karen e Caterine, e o Kleber, que estão aí também, já estão chegando para a gente falar um tchauzinho. Então, vocês vão ter 30 segundos para falar um tchauzinho para a gente fechar. Então, vamos começar aqui pela minha direita, o pastor Daniel. Querido, nosso desejo é que esse material possa ser uma bênção na vida da sua igreja, que vocês possam se aprofundar no conhecimento da obra missionária e da missão de Deus, e que com isso vocês também se tornem cada dia mais engajados na missão do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Um forte abraço direto aqui de Arte, né, então. Obrigada. Agora vamos ouvir o pastor Serafim, que vai ser o primeiro que vai apresentar o estudo, a série de estudo. Então, primeiramente, eu quero parabenizar toda a equipe que trabalhou para que esse projeto se tornasse uma realidade. Deus abençoe vocês. Também que as igrejas possam participar, usar com sabedoria para a glória de Deus e crescimento do reino. E que possamos, de fato, ser instrumento de Deus para levar o nome de Jesus, que a missão possa ir avante para a glória de Deus. Um abraço, obrigado. Amém, obrigada. Caterine. Muito obrigada a todos que participaram, a toda a equipe que aceitou o nosso convite e desenvolveu esses materiais lindos.
Que Deus abençoe todos aqueles que estarão usando esses materiais, que seja de forma rica para abençoar aí as igrejas também com o envolvimento missionário aqui no Brasil e ao redor do mundo. Para nós é uma grande alegria e uma honra e privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Deus abençoe. Obrigada. Pastor Lucas. Oi, acho que só parabenizar toda a equipe pelo trabalho, realmente ficou muito bonito, e incentivar cada igreja, cada pastora, não apenas utilizar o material, mas também compartilhar, né, com o máximo de pessoas que você conhecer, porque realmente o material ficou muito bom, muito bonito, e que Deus continue capacitando cada um de vocês, usando cada um de vocês, para que Deus possa se fazer conhecido e para que a semente do Evangelho possa ser plantada em cada vez mais lugares. Obrigada, nossa Karen, querida. Ema, que privilégio fazer parte de uma equipe assim, é tão gostoso de ver um time seleto aqui, e a gente vê que é graça do Senhor, e a nossa oração é que esse material seja bênção na vida da igreja, das crianças, de suas famílias, que vocês realmente possam ver frutos, né, para a glória do Senhor. E manda as fotos, porque a gente ama ver as fotos das crianças fazendo as atividades, a maquete, colorindo. Isso é uma alegria e é um combustível para a gente que está aqui atrás trabalhando. Verdade, verdade. Muito obrigada, Karen. Obrigada. Kleber. É uma alegria, um privilégio muito grande, né, poder participar de alguma forma disso, e como a Karen falou, né, é uma alegria a gente ver a igreja utilizando esses materiais, né, porque essa é a nossa ideia, né, produzindo esses materiais, a ideia é que as igrejas possam conhecer e se envolver cada vez mais com a missão de Deus, porque a missão é dele, né, não é nossa, e aí ele nos dá o privilégio de participar. E só para deixar claro, né, teve muito mais pessoas que participaram da produção desse material e que não puderam estar participando dessa live aqui, foi só um gostinho, né, algumas pessoas. Então, eu louvo a Deus por essa equipe, por cada pessoa que contribuiu, por cada ideia, por cada sugestão e por tudo isso que se finalizou e findou aqui o material. A gente fica muito feliz e louva a Deus por todo esse material, e a nossa oração é que realmente as igrejas utilizem isso e seja uma bênção para que mais pessoas se envolvam com a missão de Deus. Muito obrigada, Kleber. E agora, então, a palavra final com o pastor Marcos Agripino. Bom, vocês viram aí a apresentação dos nossos colegas, a produção desse material riquíssimo. O nosso desejo, enquanto agência presbiteriana de missões transculturais, não é somente a criação de produtos e materiais e para disponibilizar para a igreja como mais um recurso. Por detrás de tudo isso está a visão de que a missão de Deus, ela foi transvisionada a cada um de nós. Então, nós temos um papel e uma missão de fazer com que a glória do Senhor, tudo aquilo que nós temos experimentado dele, venha expandir para todos os lugares do Brasil, do mundo, os lugares mais inóspitos da Terra. Então, ao adquirir esse material, fazer o download desse material e passar esses conteúdos aí em todos os segmentos da igreja, vão contribuir nesse corpo, né, de fazer com que a obra missionária venha se expandir a partir da igreja local, porque a igreja local é onde fomenta os vocacionados, a igreja local é onde fomenta os irmãos que intercedem pela missão, a igreja local é onde desperta uma visão coletiva da expansão da glória de Deus, como também a igreja local é onde também nasce e emerge os investimentos, os recursos materiais, os recursos financeiros para a manutenção da obra do Senhor em toda a face da terra. Então, participe conosco e vamos juntos envolver nessa missão de semear a palavra de Deus para que a glória do Senhor se expanda em toda a face da terra. Obrigado por sua participação. Muito obrigada, pastor Marcos Agripino, que é o nosso chefe aqui na equipe da base, é o nosso executivo administrativo. Louvamos a Deus também pela sua vida, seu ministério, e para formar essa equipe, né, de todos aí trabalhando e tornando esse projeto realidade. Muito obrigado você que nos acompanhou e que vai compartilhar também essa live
tem gente de Santarém, tem gente da Itália, tem gente do Espírito Santo, tem gente de muitos lugares. E Deus abençoe você. E qualquer dúvida, vocês já podem entrar em contato conosco, né? Vocês vão encontrar os materiais em todas as plataformas virtuais da APMT IPB. No Facebook, nós temos também uma comunidade do WhatsApp, você vai encontrar também no Telegram, em todas as plataformas, no site principalmente. Deus abençoe e contamos com o seu engajamento neste projeto.